Fala pessoal, boa tarde. Hoje é dia 29 de março de 2021. A gente está começando a nossa 10ª aula da disciplina de Teoria dos Grafos. A gente tinha combinado hoje de fazer uma dobradinha, né? Dar 2 aulas hoje para tentar adiantar o material para facilitar vocês responderem as listas de exercício. Então, basicamente, nessa aula de hoje, essa parte 1, a gente vai ver busca em profundidade. Na sequência, segunda metade da aula, a gente vai ver uma aplicação da busca em profundidade. Na aula seguinte, a gente vai ver como é que funciona a busca em digrafos. E para a última aula, salvo engano, é busca em largura. Ok? Então, já tinha comentado antes de começar a gravar, essa aula de hoje vai ser dividida em 2 metades. Primeira metade, vou tentar fazer mais ou menos de 1h30, sobre busca em grafos, né? E a segunda, busca em profundidade, na verdade, e a segunda metade sobre aplicação. Também mais ou menos 1h30, vou dar um intervalinho de meia hora entre uma parte e outra. Sem mais delongas, vamos iniciar a aula. Eu vi que parece que o Lula entrou aí na aula agora. É a cara do Lula aí, cara, mordendo a língua. Tá bom. Então, apesar da gente estar na 10ª aula, a gente está com algum atraso. O slide aqui são os slides da aula 6, tá, pessoal? Então, isso aqui é o que a gente já viu na disciplina até hoje e o que a gente vai ver nas próximas aulas. Ok, então hoje o nosso principal tópico da aula é buscas em grafos, né? Assim, dentre as diversas técnicas, diversos algoritmos que existem para resolver problemas em grafos, a busca tem um lugar de destaque, principalmente pelo grande número de problemas que podem ser resolvidos com o auxílio de uma simples busca no grafo. Com a busca, é possível explorar o grafo de uma forma sistemática e eficiente. Provavelmente vocês estudaram na disciplina, talvez estrutura de dados 1 ou 2, né? Árvores. E vocês, ao estudar árvores, vocês estudaram algumas buscas que podem ser feitas nessa estrutura. Por exemplo, os percursos pré-ordem, in-ordem e pós-ordem. Vocês viram isso em teoria dos grafos, pessoal? Sim, professor. Viram? Tá, então uma pergunta, já que vocês viram isso em teoria dos grafos, vou colocar um exemplo aqui, eu vou pedir para vocês, eu vou perguntar de um exemplo, vou pedir para vocês me falarem mais ou menos como é que é isso aqui, que a gente vai conversar, antes de falar sobre busca em grafos em geral, vamos falar como é que funcionava a busca nas árvores. Tá, para essa árvore aqui, uma árvore binária, se eu fosse aplicar uma busca nela, como é que seria a saída desse percurso aqui, levando em conta que esse percurso seria feito nessa árvore em pré-ordem? Como seria o percurso pré-ordem nessa árvore, pessoal? Hã? Pessoal, tá esperando, estou perguntando para vocês, como é que seria o percurso pré-ordem nessa árvore? Seria A, B, D, depois C, acho que é um L no canto. Isso aqui não é um C, não, isso aqui é um E. Ah, isso é um E? Ok, então o E. E o que é essa letra ali embaixo, à esquerda? Isso aqui? Isso. Letra I. Ah, então E, I, depois J, aí C, F, H, G, K, a letra depois do K e o M. L. Ah, L. Eu acho que seria isso. Tá correto. Todo mundo entendeu como é que é feito esse percurso em pré-ordem da árvore, pessoal? Que o colega de vocês falou, e acho que foi o Heitor que falou, né? Foi sim, professor. Tá, todo mundo entendeu? Tá, então, acho que eu nem preciso explicar como é que funciona o percurso em pré-ordem, né?
Provavelmente vocês, quando estudaram lá estrutura de dados, árvores, vocês aprenderam a fazer uma versão recursiva desse algoritmo, né? Esse algoritmo, essa versão recursiva seria uma coisa assim, você ia ter o pré-ordem, né? Aí, sei lá, uma coisa assim, imprime, vamos ver, pré-ordem, vamos dizer que você vai passar raiz R. Aí imprimir R, aí depois você passava tipo, sei lá, pré-ordem, ai Jesus, pré-ordem ESC, né? R no campo ESC, e o outro ia ser pré-ordem no campo dir, né? Que é R no campo ESC e R no campo dir. Na verdade, o que eu escrevi R, ESC e dir é R no campo ESC e R no campo dir. Era mais ou menos assim que era implementado esse algoritmo pré-ordem. Vocês concordam, pessoal? Pelo menos a versão recursiva, né? Pessoal, estou perguntando aí. Então, era assim, mais ou menos, que era implementada a versão recursiva, que é uma versão mais fácil desse algoritmo, eu acho que é o jeito mais fácil de implementar, mas também tem uma versão recursiva iterativa dele, onde vocês usam uma pilha. Vocês viram como é que era feita essa implementação desse algoritmo pré-ordem usando a pilha? Eu vou tentar fazer um resumão dele assim. Viram ou não? Só para eu saber. Eu acho que não. Não, né? Tá bom. Qual que é a diferença? Como é que seria a versão recursiva e iterativa usando pilha? Basicamente, você ia pegar a raiz, imprimir a raiz, né? Tinha a raiz, vamos dizer que seria o A. Aí, quando eu tenho o colchetinho aqui, eu estou dizendo que eu estou imprimindo, tá? Imprimi o A. Aí, você vai usar a pilha para quê? Na pilha, você colocaria... peraí, você coloca aqui primeiro no campo dir, se eu não me engano. A no campo dir, e você vai colocar A no campo ESC. E como a estrutura de dados é uma pilha, aí você sempre pega quem está no topo para mostrar. Como quem está no topo é A no campo ESC, A no campo ESC corresponde ao B. Aí você ia vir e imprimir o B. Aí quando você imprimisse o B, você ia fazer a mesma coisa com o B. Você ia pegar B no campo ESC, dir primeiro, né? B no campo dir, e depois B no campo ESC. Esse foi o primeiro, esse foi o segundo. Na hora que você pegasse B no campo ESC, você ia ver que B no campo ESC tinha aqui a letra D. Esse é o terceiro. E B, quando você fosse pegar o D, tanto no campo ESC quanto no campo dir, ia estar vazio. Aí você ia desempilhar esse B no campo ESC e ia executar B no campo dir. B no campo dir tinha a letra E. Esse aí ia ser o quarto. E aí, o que você ia fazer? Quando você fosse explorar o S, você ia fazer E no campo dir, porcaria. Cadê? E no campo dir e E no campo ESC. Aí, quando você fosse explorar, quem está no topo é no campo ESC, E no campo ESC seria o I. Aí, depois, você ia procurar o I, tanto no campo ESC no campo dir não tinha nada, ia desempilhar, aí ia explorar E no campo dir, ia ter quem? J. E aí depois você ia desempilhar todo mundo aqui até chegar no A no campo dir e repetir o processo. Vocês conseguiram entender que essa versão iterativa usando a pilha, ela funciona basicamente da mesma forma daquela versão recursiva do algoritmo pré-ordem? Deu para entender isso nesse exemplo? Sim ou não? Creio que sim, professor. Sim, sim. Então, vamos lá. Tá, antes de eu chegar no outro, vamos lembrar como é que são os outros algoritmos de busca em árvore aqui. Não tem muito a ver com a aula de hoje, não, mas só para a gente entender as diferenças. Como é que seria se eu fosse aplicar, por exemplo, o algoritmo pós-ordem, pessoal, nessa árvore?
pro pós-ordem, ele começa das folhas e vai subindo para as raízes. Então, acho que ficaria D, I, J, E, mas ou ele iria pro H ali agora? Ah, ele vai pro B, certo. Então, depois disso, ele vai pro H, F, Não seria L. HLM? Hum? Não seria HLM por causa das folhas? Então, ele vai para a esquerda, depois vai para a direita, e depois, peraí, no pós-ordem que nós estamos fazendo, né? Peraí. Esquerda, direita e depois visita. Não, parece que está correto. O que seria, onde você falou que seria errado, Bruno? Ao invés de ser HF, seria HLM, depois FK. Acho que é um G. Não, H, peraí, depois do H seria o F, HLM. direito, e aí depois? Oi? Depois do H? HL, eu acho que aquele que tá embaixo do K. Não. Amarelo, né? Então, H, sim, porque o H, aqui não deu para ver direito, mas vamos dizer que esse H está na subárvore esquerda. Ficou quase no meio ali. Seria H, aí ele ia voltar para o F, ia tentar fazer a subárvore direita, não tinha nada, aí ele ia imprimir o F. Aí ele ia voltar para o C e tentar fazer a subárvore direita do C. H aqui. Sim, faz sentido. Depois do F ia ser quem? L, K, K. M, G, C, A. Perfeito. Bom, vocês sabem isso aqui, vocês vão saber fazer o em ordem também. Tá. Agora que é a comparação que me interessa. Pessoal, se ao invés de eu querer imprimir a árvore sem usar o percurso em ordem, pré-ordem e pós-ordem, se eu quisesse imprimir a árvore em nível, como é que eu faria isso? Seria A, B, C, D, E, F, G. J, H, K, M, L. Tá, mas quando eu falei como é que eu ia fazer para imprimir ela em nível, tá bom, obrigado pela resposta, acho que foi a Thaís que respondeu, né? Mas, na verdade, a pergunta minha era como é que funcionaria algoritmicamente. Porque aqui, quando eu fui imprimir a árvore usando, tá, acho que é antes disso, a pergunta que eu quero. Quando eu fiz o percurso pré-ordem, eu usei essa estrutura de dados aqui, pilha, né? Que era uma versão iterativa e recursiva. Pessoal, o percurso pré-ordem, ele é equivalente a que tipo de busca para mim? Hã? Pré-ordem é uma busca em profundidade? Equivale a uma busca em profundidade. Tá. Então, percebam, busca em profundidade. Na literatura, sempre que vocês forem falar de busca em profundidade, vocês vão ver esse termo aqui, ó, DFS. Esse D aqui é de deep, profundo, né? O F é first e S é de search, busca. Basicamente é a busca onde você aprofunda primeiro. Sempre que você vai explorar o elemento que foi mais recentemente alcançado na busca. Isso é uma busca em profundidade. Tá. Vocês vão perceber que sempre que vocês forem fazer uma implementação e essa implementação estiver relacionada com busca em profundidade, a estrutura de dados que vocês vão usar é uma
pilha. Tá, agora que vai caber a pergunta que eu fiz anteriormente. Aí eu perguntei para vocês como é que eu fazia para imprimir a árvore em nível. Aí a Thaís falou para mim como é que ficaria. Só que, na verdade, quando eu imprimo uma árvore em nível, o percurso em nível corresponde a outra busca em árvore, que é a BFS, né? Onde esse B aí é o BEST, né? Onde você vai explorar o último... Como é? O último... peraí, deixa eu ver como é que eu falo isso. Na busca em profundidade, você vai explorar o mais recente, né? O nó que foi mais recentemente alcançado. Na busca em largura, você vai explorar o contrário. O nó que tem mais tempo, né? Que foi alcançado. E a busca em largura, ela está relacionada a uma outra estrutura de dados. Alguém sabe dizer qual é? A estrutura de dados que está relacionada a BFS, a busca em largura. É uma fila? Fila, perfeito. Então, basicamente, a gente vai ver nessas próximas aulas isso aí. A gente vai ver como é que a gente manipula uma pilha, né, para simular uma busca em profundidade e como é que a gente vai usar uma fila, né, para simular uma busca em largura. Tá. Na verdade, a gente tem uma filosofia, né, que é relacionada a cada tipo de estrutura de dados dessa. Qual que é a filosofia que está relacionada com a pilha, pessoal? Na verdade, eu não sei se é filosofia. Filo, isso. Eu não sei se a palavra correta é filosofia, mas já que eu usei a filosofia, vai ser isso aí. Então, a palavra que a gente designa... Fala, Heitor, você ia falar alguma coisa? Não, professor, eu apertei por engano aqui. Perdão. Então, na verdade, o que é o filo? Quer dizer que é o primeiro que entra, é o último que sai. Então, percebam que é isso que acontece na pilha. Os primeiros que vão entrando na pilha vão ficando o quê? Lá no fundo. Então, os primeiros que vão entrando na pilha são os últimos que vão sair. Da mesma forma, qual que é a filosofia que está relacionada com a busca em largura, pessoal? FIFO. O primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai sair. Ok? Acho que é só isso por enquanto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Profundidade, largura. Não, por enquanto para mim está ótimo. Vou retornar os slides aqui. Tá. Nos algoritmos pré-ordem, por exemplo, a árvore é explorada tão profundamente quanto possível da esquerda para a direita. Outra forma de explorar a árvore é por níveis e o processo utiliza a estrutura de dados fila para ajudar no procedimento. Tá, essa aqui que é a grande questão da aula de hoje. Porque percebam, quando a gente está numa árvore, principalmente a árvore binária, é fácil resolver os problemas. Por quê? Porque a gente tem algo bem enraizado e a gente tem os conceitos de esquerda, direita, o conceito de nível, são coisas bem definidas, né? E assim, quando a gente entra no universo de grafo, a gente precisa dar um jeito de evitar repetições desnecessárias. Por quê? Porque os conceitos de esquerda, de direita, de nível, são coisas que não estão bem definidas no universo de grafo. Por quê, pessoal? Esses conceitos não estão bem definidos em grafos em geral, como estão em árvores? Alguém pode me dizer? Eu acredito que seja porque a árvore é um tipo de grafo específico, que é o biconexo, que tem características específicas que facilitam a organização. Biconexo não! Não? Biconexo não. Tira o biconexo e o resto está correto. Continue. Não, mas é só isso mesmo que eu tinha a falar, professor. Tá, não tem nada de biconexo, não.
Biconexo é outra coisa É, eu aí. confundi a palavra, o bipartido. Bipartido, sim. Tá. Bem, na verdade, aqui na árvore a gente tem como você explicou aí, é um grafo bem peculiar, né? Bem particular, e é bem controlado para a gente trabalhar com árvore, né? Em grafos em geral, podem ter ciclos, né? Podem ter vários caminhos de um vértice só na árvore. Quando a gente trabalha com árvore binária, só tem esquerda e direita. Enfim, um montão de coisa que pode acontecer que na classe das árvores não aconteceria. Tá. Então é necessário a gente criar estruturas adicionais que nos ajudem a executar essa tarefa, né? Que tarefa é a busca. Para um primeiro algoritmo, a gente vai considerar utilizar apenas um conjunto de N marcas para registrar se um determinado vértice V foi visitado. Legal? Então, eu vou primeiro falar qual é a estratégia que a gente vai usar nesse algoritmo, depois a gente vê o algoritmo em si. Primeiro, a gente vai ter como entrada do algoritmo um grafo conexo, e todos os vértices inicialmente estão desmarcados. A gente vai marcar arbitrariamente um determinado vértice. No passo geral, a gente vai escolher um vértice V, que esteja marcado, e é incidente a uma aresta VW que ainda não é selecionada, que ainda não foi selecionada para busca, né? A aresta VW, então, ela vai se tornar marcada, né? Vai se tornar selecionada e o vértice W marcado, caso não tenha sido marcado anteriormente. E o processo termina quando todas as arestas do grafo G tiverem sido selecionadas. Agora eu vou passar para vocês, essa foi a estratégia do algoritmo que a gente vai utilizar. Agora eu vou passar para vocês a notação que a gente vai utilizar. A notação é a seguinte. Quando a aresta VW é selecionada, a partir do vértice V, diz-se que VW foi explorada. Pessoal, tá muito barulho aqui, eu vou tentar botar um fone de ouvido, tá? Porque senão eu vou arrebentar minha garganta falando. Um minuto. Estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Sim, não? Tá bom. Tá sim, professor, bem mais baixo que antes, mas dá para ouvir. Vou aumentar o som aqui. Melhorou? Tá me ouvindo melhor? Melhor. Sim, melhorou. Tá bom. Pelo menos aqui atrapalha menos o barulho. Legal. Acho que a gente parou aqui no bullet 2, né? Ah, não, aqui 1. Então, quando a gente está selecionando a aresta VW, a partir do vértice V, a gente diz que a aresta VW foi explorada e o vértice W foi alcançado. Um vértice só se torna explorado quando todas as arestas incidentes a ele forem exploradas. Dessa forma, durante o processo de exploração de um vértice, é possível que ele seja alcançado várias vezes. É também comum a gente utilizar o termo visita, ao invés do termo explorado, ao invés do termo exploração. Tá, o primeiro algoritmo que a gente vai usar é esse aqui. Vou pedir para vocês tirarem um print dele aí, que eu vou jogar para o tablet para a gente fazer um exemplo. E esse algoritmo é o algoritmo de busca geral em grafos, ele está lá na página 86, né? O algoritmo 4.1 do livro do Jaime. Quando vocês tirarem um print aí, vocês me falem para eu poder projetar aqui. Pronto?
Algoritmo de busca geral. Estão vendo aqui o que eu estou projetando? Sim ou não? Sim, professor. Tá bom. Vamos ali. Legal. Então, o algoritmo, a primeira coisa que ele vai fazer é desmarcar todos os vértices. Vai ter o conjunto de... Vai ter o conjunto de vértices do grafo G, né? O primeiro passo do algoritmo é desmarcar todos esses vértices, né? Desmarcar. Todos os vértices VD vão ficar desmarcados. E a gente vai escolher um vértice desse grafo aqui arbitrariamente. Vou tomar aqui, por exemplo, o vértice 1, para começar o algoritmo. E o algoritmo vai ser da seguinte forma. Escolher e marcar o vértice inicial. A gente tem que escolher e marcar. Marcar vai fazer esse asterísticozinho aqui, que é a marca dele, tá? Se vocês forem pensar em linguagem de programação, marcar vértice e marcar aresta, basicamente seria vocês criar um campo lá, né, no tipo abstrato de dado que define o vértice, a aresta, e vocês botar um 0 ou um lá para falar se ele foi marcado ou não. Ok. Então, a gente vai ter o loop while, né? Esse loop while aí vai fazer o seguinte. Enquanto existir algum vértice V marcado incidente a uma aresta VW não explorada, faça o seguinte. A gente vai escolher o vértice V e uma aresta não explorada W. Então, na verdade, o vértice V vai ser o V1 aqui, e a gente vai pegar alguém da vizinhança de V1. Quem é a vizinhança de V1? Essa galerinha que a gente chamou de W aí, né? Então, a gente vai pegar uma aresta VW qualquer, vamos tomar, sei lá, o V2 aqui, pode ser primeiro W, ok? E fazer o quê? A gente vai entrar nesse if aí, mais interno, vai falar o quê? Se W é não marcado, então marca W. W é quem? V2. W é não marcado, então vamos só marcar o V2. E aí faz o quê? Repete o loop while. Enquanto existir um vértice V marcado e uma aresta incidente a ele, VW não explorada, faça o seguinte. Escolhe um outro vértice V, perdão, escolha uma outra aresta. E tem que marcar aresta, né? Deixa eu ver aqui. Escolher o vértice V e explorar a aresta VW. Esse tracinho que eu fiz é para dizer que a aresta VW já foi explorada. Primeira vez que eu escolhi V2 como W, eu explorei a aresta V1, V2. Agora eu vou escolher como W o V4, ok? Então, vou explorar a aresta V1, V4. Vou perguntar se o W está não marcado, verdadeiro, então o que eu faço? Vou marcar o V4. Na sequência, repito o algoritmo. Escolho uma aresta VW, um vértice. Sempre que eu escolher a aresta VW, V é um vértice marcado e W é uma aresta não explorada. É isso? Espera aí. Vértice V marcado, incidente, uma aresta VW não explorada. Exatamente. E W é uma aresta não explorada. Então, legal. Já peguei o W igual que 2, peguei o W igual que 4. Vou pegar agora do vértice V1, vou explorar o W igual que 5. Então, vou explorar a aresta V1, V5. Pergunta. O vértice 5 já é marcado? Não. Então, marco ele. E a aresta V1, V5 já foi explorada. Torno o algoritmo. Vou visitar a aresta agora. O W meu vai ser o V6. Então, exploro a aresta V1, V6. Pergunto se V6 já foi explorado. Não. Então, foi explorado? Não, já foi marcado. Então, marco o vértice V6. Nesse momento, o que vocês me dizem a respeito do vértice V1, pessoal? Não existem mais vértices na vizinhança que não foram marcados.
Tá, sobre os vértices. Mas quando todas as arestas que são incidentes a V1 já foram exploradas. A gente disse que V1 foi o quê? Explorado? Explorado. O vértice V1, nesse momento, foi um vértice explorado. E o vértice V6, ele foi explorado já? Sim ou não? Acho que não, professor. Não, por quê? Porque a aresta V6, V5 não Foi está explorada. marcada. Porém, o V6 já apareceu na busca, né? Ele já foi marcado. Quando o vértice V6 já apareceu na busca, ele já está marcado, a gente diz que ele já foi alcançado. Então, nesse momento aqui, o vértice V6 é um vértice alcançado pela busca, enquanto o vértice V1 é um vértice que foi explorado. Percebam como é que funciona o algoritmo. Nesse momento, o algoritmo vai pegar um vértice que está marcado e uma aresta VW que não foi explorada. Se a gente toma o vértice V6, V6 já foi marcado, a aresta V5, V6 não foi explorada. Você vai fazer o quê? Só vai marcar ela aqui, não vai precisar marcar o vértice V5 de novo. Por quê? Porque o vértice V5 já foi marcado. Mesma coisa vai acontecer para o V5, V4. Quando você pegar o V2 para o V3, o que vai acontecer? Ele vai verificar que o vértice V3 ainda não foi explorado e nem foi alcançado. Aí vocês vão fazer o quê? Marcar o vértice V3 e marcar a aresta que foi explorada, a aresta V2, V3. Marcou essa última aresta aqui e visitou todo mundo no gráfico. Só isso. Essa aqui é a busca geral em grafos. Perceberam? O que a gente fez aqui? Esse algoritmo é um algoritmo simples. A gente só criou um conjunto de marca, né, e ficou controlando qual vértice e qual aresta tinha sido visitada ou não a cada momento. Então, isso aqui é a prévia para a gente entrar no algoritmo de busca em profundidade. Tá. Engraçado, faltou alguma coisa aqui. Espera aí. Pessoal, esse primeiro algoritmo que a gente viu aqui, ele executa em ordem de quê? Não vou explicar ele não, vocês vão lá no livro do Jaime, melhor, que senão a gente vai demorar isso aqui, ficar fazendo análise desse algoritmo. Vou só falar para vocês em linhas gerais. Se eu não me engano, ele executa em ordem N mais M. Depois vocês dão uma olhada lá no livro do Jaime e entendam por quê, ok? Busca em profundidade. Uma busca é dita ser em profundidade quando obedece um critério de exploração. Dentre todos os vértices marcados incidentes a uma aresta não explorada, a gente escolhe aquele que foi mais recentemente alcançado na busca. A escolha do vértice marcado torna-se agora única e sem ambiguidade. Um algoritmo que vamos apresentar tem natureza recursiva e utiliza uma pilha Q. Mas ele também pode ser escrito de forma puramente recursiva. Está aqui a sugestão, né, para vocês verem o algoritmo 4.3 na página 37, que é um algoritmo puramente recursivo. Esse aqui, peraí, deixa eu ver se é só isso que é. Esse aqui é um algoritmo de busca em profundidade que usa uma pilha. Vou pedir para vocês tirarem um print desse algoritmo aqui e tire um print aí que eu quero só explicar uma coisa aqui antes da gente fazer um exemplo usando ele. Foi? Foi. Ok. Tem o if e tem o else aqui, né? Eu vou falar uma coisa aqui, correndo o risco de estar falando bobeira. Só quando estiver executando o algoritmo que eu vou saber se é verdade. Mas se eu não me engano, vocês podem marcar esse comando que está aqui dentro do if, esse visitar aresta VW. Eu acho que sempre que a gente usar o if, a gente vai estar criando arestas de árvore na busca em profundidade. Sempre que a gente executar o else, a gente vai estar criando outro tipo de aresta, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Tá bom? Marca isso aí. Lá no if, aresta de árvore. No else, outro tipo de aresta, e você deixa um espacinho lá que a gente vai escrever qual é esse outro tipo de aresta. Eu vou projetar aqui do tablet. Como é que eu volto?
Um minuto, tá? Beleza. Esse aqui era o exemplo que eu ia fazer usando lista, resolvi nem fazer. Tá. É esse aqui. Legal. Então, essa busca em profundidade, a função, não sei se chegaram a ver aí, o nome do meu método é P... Uai, aí não? É P de V. Ok? Deixa eu só ver bem aqui no livro uma coisa. Deixa eu ver quem é que o Jaime passa como raiz. É o V1. Ok. Eu vou fazer o exemplo, tentar fazer parecido com o que está no livro do Jaime, para se vocês forem consultar depois, vocês puderem fazer o passo a passo e ver como é que ele fez, tá? Então, legal. A nossa função é a P de V. A P de V, ela recebe um vértice como raiz. Vamos passar para ela esse vértice V como argumento aqui, sendo o vértice V1. Ok? Vou fazer em vermelho aqui. Então, ela fala o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer nessa busca é marcar o vértice V1 e depois você vai fazer o quê? Vai colocar o vértice V1 na pilha. Aí, na sequência, você vai fazer o quê? Tem um loop for. Esse loop for, ele faz o quê? Ele pega todo o W pertencente à vizinhança de V1. Quem é a vizinhança de V1 aqui, pessoal? 2, 4, 5 e 6. Ok? Aí ele pega todos os vértices da vizinhança de V1 e fala para cada vértice na vizinhança de V1, você vai fazer o seguinte. Vamos pegar o primeiro da vizinhança, que está aqui, é o V2, né? Pega o vértice V2 e verifica. V2 é o W, né? V2 é não marcado? Verdadeiro, V2 é não marcado. V2 é o W aqui. Então, você faz o quê? Visita a aresta VW. Eu vou visitar essa aresta e chamei a função PW, passando V2 como argumento. Então, eu chamei aqui P de V2. Quando eu chamei a função P de V2, o que ele faz? Recursivamente, ele vai chamar aquela função, passando agora o vértice V2 como argumento. Aí ele vai fazer o quê? Vai marcar, vou tirar isso aqui que eu tinha colocado, né? Vai marcar o vértice V2, vai colocar o vértice V2 na pilha Q, e vai fazer o quê? Vai falar para todo vértice na vizinhança de V2, você vai fazer alguma coisa. Quem é a vizinhança de V2, pessoal? Vocês podem falar aí, tá? V1, V4 e V3. V1, V4 e V3, correto. Vou colocar na ordem que eles aparecem aqui. Tá bom, V1, V4 e V3. V4 e V3. Professor, eu tenho uma dúvida quanto a exatamente isso. Como o algoritmo define a ordem? É pelo grau dos vértices? Então, para esse aqui não tem. Vai ser a ordem que tiver a lista de adjacência, a matriz de adjacência, você pode definir. Vocês vão ver que lá no livro do Jaime, ele apresenta duas buscas em profundidade para o mesmo grafo. Por quê? Porque a árvore de busca de profundidade, ela não é única, entendeu? E o que mais que eu posso falar? Ela não é uma árvore única que vai ser gerada. E, na verdade, você lembra que eu falei no slide que quando você definia uma estratégia para explorar o grafo, você tinha certeza de que você não ia ter mais ambiguidade e resolver alguns problemas da busca em grafos? Então, na verdade, o que vai ficar em aberto é só a questão da ordenação, né? De como é que você vai receber essa lista. A única coisa que pode, por exemplo, se você e seu amigo forem executar um algoritmo de busca, se as listas de adjacência ou matriz de adjacência você colocou tudo na mesma ordem, então é para o algoritmo sair igual.
A única coisa que pode sair diferente é se vocês colocaram essas listas de adjacência toda, um diferente do outro. Foi o Bruno que perguntou, né? Entendeu, Bruno? Ah, sim, sim. Pera, mas... Tá, ok. Ok. Então tá. Onde é que a gente tinha parado aqui? Eu tinha chamado o vértice V2, passado ele para a função, e tinha olhado para cada vértice V na vizinhança de V2. Aí o primeiro da vizinhança de V2 foi o V1. Eu vou colocar esse V1 por último, porque aqui não vai sair. Tá bom, vamos colocar o V1 para ver o que acontece. Ele pegou o primeiro da vizinhança de V2, é o V1. Aí ele vai perguntar se W, que é V1, é não marcado. Então, V1 é não marcado, pessoal? Sim ou não? Pessoal? Pessoal? Acho que não, professor. Ele é não marcado? Não, ele é marcado. É marcado, então é falso. Então eu vou fazer o que? O else. O else dessa função aí, ele faz o quê? Ele fala se W pertence à pilha Q e V e W são não consecutivos. Eles são não consecutivos, o V e o W aqui? Lembrando que o V é o 2 e o W é o V1. São não consecutivos? Falso. Os dois são consecutivos, então ele não vai fazer nada para o V1. Ele vai só passar direto do V1 aqui. Tá, eu estou esquecendo de fazer uma coisa aqui. Que, na verdade, esse algoritmo de busca de profundidade, ele vai retornar para a gente o quê? Uma árvore de busca de profundidade. E essa árvore eu vou construir ela bem aqui. O primeiro vértice que entrou na busca foi o V1. Depois foi o V2, né? Vamos ver o que vai fazer agora. Aí, depois que ele... No loop for, né? Então, ele está pegando a vizinhança de V2. Passou batido pelo V1. Aí ele vai pegar o próximo, que é o V4. Quando ele pegar o V4, ele vai perguntar se o V4 é não marcado? Sim ou não? Sim. Sim, o V4 é não marcado. Então, ele vai fazer o if. Se o V4 é não marcado, ele vai visitar a aresta VW. Visitou essa aresta e passou o V4 como argumento para a função P. Ele fez aqui o P de V4. Ok? Quando ele fez isso, chamou a função P, passando o vértice V4 como argumento. A função mandou ele marcar o vértice V4 e falou para ele colocar o vértice V4 na pilha. Colocou o vértice V4 na pilha, aí ele vai fazer o quê? Vai ver toda a vizinhança do vértice V4. Quem é a vizinhança do vértice V4? V1, V5 e V3. E V2 também. Isso, V1, V5, V3 e V2, né? Tem mais alguém? 5, 1, 5, 3 e 2, só esses. Aí ele fez isso. Aí o que ele vai fazer? Pegou o primeiro vértice da vizinhança de V4, V1. E a gente já viu o que vai acontecer com o V1. V1 já está marcado. Opa, agora não, agora vai ser diferente. Porque a aresta de 1 para 4, percebam que essa aresta não foi explorada ainda. Eu acho que vai sair diferente. Vem aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar o vértice V1, que é da vizinhança de V4, e eu vou perguntar se W, que é o V1, o W agora, né? E o V4, que é o V. Eu vou perguntar se o vértice W é não marcado? Não. O vértice V4, perdão, o vértice W já foi marcado, então ele não vai fazer o if e vai para o else. Quando ele entrar no else, ele vai perguntar: W pertence à pilha Q? Verdadeiro. Se ele pertence à pilha Q, então ele vai perguntar: VW são não consecutivos? Verdadeiro. Então, como VW são não consecutivos na pilha Q e W está na pilha Q, você vai visitar no else a aresta VW. Rapaz, isso aqui já apareceu, faltou colocar o 4 aqui, né? V4. E percebam que já apareceu uma aresta diferente aqui, ó. Vou colocar até de outra cor. Aresta de 1 para 4.
Depois que terminar o algoritmo, eu vou falar qual que é a diferença dessa aresta aqui. Então, cadê? V4. Opa, V1, né? De 4 para 1. Legal, e eu visitei essa aresta aqui, né? De V4 para V1. Aí, depois que eu fiz isso, vou para o próximo vértice da vizinhança de V4, que seria o V5. E vou perguntar, o vértice V5, que é o da vizinhança de VW, ele é não marcado? Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. Verdadeiro, é não marcado. Aí o que ele vai fazer? Vai visitar esta VW e vai passar o vértice V5 como argumento para a função. Quando ele passar o vértice V5, a função vai ser chamada recursivamente. Vai falar o quê? A primeira coisa que vai fazer é marcar o vértice V5 e vai colocar o vértice V5 na pilha. Colocou o vértice V5 na pilha, aí ele vai falar o quê? Vai perguntar se o vértice W é não marcado. Ah, perdão, vai pegar a vizinhança do vértice V5. Quem é a vizinhança do V5? V6, V1 e V4, né? V6, V1 e V4. Pegou a vizinhança do vértice V5. Então, acho que eu visitei a aresta V5 foi de onde? Do 4 para o V5, né? Então, faltou colocar... Agora eu não lembro se ele fica dali. Vou botar desse lado aqui. V5. Esqueci de colocar. Tirar a aresta de árvore. Legal. Aí eu vou explorar agora toda a vizinhança do vértice V5. O primeiro da vizinhança é o vértice V6. Ele vai perguntar, o vértice V6 é não marcado? Sim ou não, pessoal? Verdadeiro. Verdadeiro, é não marcado. Então, o que ele vai fazer? Vai visitar esta VW, que é a aresta de V5 para V6, e vai chamar recursivamente a função PV, passando o vértice V6 como argumento. Quando ele faz isso, ele novamente faz o quê? Ele marca o vértice V6 e coloca o vértice V6 na pilha. Quando ele coloca o vértice V6 na pilha, ele vai, de novo, fazer o quê? Vai verificar a vizinhança do vértice V6. Quem é a vizinhança do vértice V6? V5 e V1. V5 e V1. Perfeito. Aí ele vai falar o quê? Vai pegar o primeiro vértice da vizinhança, V5. E vai... Cadê? Vai perguntar, o V5 é não marcado? Não. Não, porque o V5 já está marcado, né? Então ele vai para o else. Quando ele for executar o else, ele vai perguntar, o V5 está na pilha? Verdadeiro. Aí ele vai perguntar, V e W são não consecutivos? Ou seja, V6 e V5 são não consecutivos na pilha? Falso. Então ele não vai executar nada e vai só tirar o V5 aqui. Vai para o próximo vértice da busca, da vizinhança de V6, quem é o V1. Aí ele vai olhar para o V1 e vai perguntar, V1 é não marcado? Sim ou não? Falso. V1 está marcado. Então ele vai para o else. Quando chega no else, ele vai perguntar, o vértice W, que agora é o V1, já está na pilha? Verdadeiro. Vai perguntar, V e W são não consecutivos na pilha? Verdadeiro. O V6 está aqui, o V1 está lá no comecinho da pilha. Então, se isso é verdade, ele vai visitar esta VW. Então, agora a gente de novo vai marcar outra aresta de... Faltou a aresta V5 para V6, não, professor? Eu não botei ainda, né? V5 para V6. A gente visitou já ela? Já. Faltou colocar mesmo. Obrigado. Eu creio que a aresta que você está marcando agora é de V6 para V1. É? É verdade. Na verdade, tinha que ter o V6 aqui. Verdade, isso é de V6 para V1. Mas eu acho que vai existir aquela outra bem ali também. Vamos ver. Então, eu tinha visitado essa aresta, né? V1 para V6.
E o V1 era o último da vizinhança de V6. Então, logo após que eu faço isso, tá? Tinha outra coisa que eu tinha que ter feito, mas vou deixar em stand-by. Espera aí. Ainda dá tempo. Vamos só marcar a ordem que eu visitei esses vértices aqui, porque isso vai ser interessante para uma aplicação. Primeiro foi o V1, né? Depois foi quem? O V2. Depois foi o V4, né? Depois foi o V5. Depois o V6. O último, então, vai ser esse aqui. V3, ok. Então, depois que eu visitei toda a vizinhança de V6, o que eu faço? Eu tiro o V6, né, da pilha, e vou continuar visitando a vizinhança de V5, que era onde eu tinha parado antes. O próximo da vizinhança de V5 é o V1. Então, a gente vai visitar a aresta V5, V1. Quando a gente vai visitar o V1, que é o W, né, estou naquele loop for, ele pergunta, o W é não marcado? Verdadeiro ou falso, pessoal? W é o Falso. V1. Falso. Porque o 1 já está marcado. Então, ele vai perguntar, o vértice W já está na pilha? Verdadeiro, o V1 está na pilha. O V5 aqui é o V1 onde é que não está. E V e W são não consecutivos na pilha? Verdadeiro. V5 está aqui, V1 está lá embaixo. Então, a gente vai visitar a aresta VW. Agora sim, que é aquela aresta que eu coloquei aquela hora. Que era do 1 para o 5, né? Vou escrever esse 5 mais bonitinho aqui. Do 1 para o 5, professor. Oh, verdade. Ainda bem que vocês estão me ajudando aí, senão... 1 para o 5. Beleza. Então, a gente acabou de explorar a aresta de V5 para V1, passa para o próximo vértice da vizinhança de V5, que é o vértice V4. Vou marcar aqui, né? Aí, quando a gente vai explorar o vértice V4, vai perguntar o seguinte: o vértice W é não marcado? Falso. O vértice 4 já está marcado, né? Aí ele vai perguntar no else: W pertence à pilha? Verdadeiro. V e W são não consecutivos na pilha? Falso. Ou o 5 aqui ou o 4 aqui onde é que não está. Então, ele só vai passar direto por essa aresta, não vai fazer nada. A gente acabou de explorar a vizinhança de V5, a gente vai tirar o V5 da pilha. Vai continuar explorando do vértice 4, de onde a gente tinha parado anteriormente. Tá, o próximo da vizinhança do vértice 4 a ser explorado é o vértice V5. Percebam, antes a gente tinha olhado a aresta de 5 para 4, agora a gente está olhando de 4 para 5. Vocês percebam que aqui toda a aresta vai ser explorada duas vezes, de A para B e depois de B para A. Tá, agora a gente está olhando a aresta de 4 para 5, e a pergunta que a busca faz é a seguinte: o vértice W é não marcado? Verdadeiro ou falso? Professor, eu creio que a gente já tenha explorado o V5 no V4, nessa stack. Tanto que a gente colocou o algoritmo para rodar com o V5 nessa instrução, não? Tirou, verdade. A gente tirou ele lá para cima, né? Então passa para o próximo, é o V3. A aresta... Perdão, tem que perguntar do vértice V3, né? V3 é não marcado? Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso. Quer dizer, Falso. verdadeiro, V3. Ele é não V3 marcado. É verdadeiro. Aí a gente... perdão, errei de novo, não marca agora não. Se ele é não marcado, eu vou entrar. Eu vou visitar a aresta VW, que é a aresta de V4 para V3, e vou chamar recursivamente... Já que eu parei, vou apagar essa chamada bem aqui que está me atrapalhando. Tá? Ih, rapaz, não vou apagar essa chamada não. Vou deixar ali que eu vou precisar dela. E vou chamar recursivamente, sem nem onde é que eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui na frente. Segunda chamada. P de V3. E vou passar o vértice V3 como argumento para a função P. Quando eu passei ele recursivamente, agora sim eu vou lá, marco o vértice V3 e vou... já tinha visitado a aresta, né? Marco o vértice V3 e vou fazer o quê? Colocar o V3 na pilha. Coloquei o V3 na pilha.
Tá, como eu tinha visitado a aresta V3, o V3 foi quem que visitou ele? De V3 para V4, né? Vou colocar ele como outro filho de V4 aqui. Aqui podia ser para o outro lado, tá, pessoal? Essa árvore aqui não importa muito o lado, não. Na verdade, se você quiser fazer certinho, acho que ele teria que ter sido para o outro lado, que eu tinha que ter desenhado. Porque, como está para a esquerda, falou que eu expandi primeiro a subárvore esquerda, né? Semanticamente faria mais sentido. Tá, agora vou explorar o vértice V3. O algoritmo pede para eu pegar toda a vizinhança de V3. Quem é a vizinhança de V3? V2 e V4. V2 e V4. Aí, o que ele vai fazer na sequência? Vai pegar o V2, que é o primeiro da vizinhança. Pegou o vértice V2 e perguntou se o vértice W é não marcado. V2 é não marcado? Falso, V2 já está marcado, né? Aí ele vai perguntar, o vértice V2 está na pilha? Está na pilha o vértice V2, verdadeiro. Ele vai perguntar, V e W são não consecutivos? Verdadeiro. V3 está aqui e V2 está lá embaixo. Então, V3 e V2 são não consecutivos. Então, o que a gente faz? Vai visitar a aresta VW. Aqui vai ser outra aresta desse tipo. 2 para 3, né? Eu esqueci de marcar ela aqui. Alguém falou no chat aqui? O Matheusinho confirmou que tá. Não marcado. Tá. Então, beleza. A gente visitou a aresta V3, V2, né? Aí, depois disso, vamos para o próximo vértice da vizinhança de V3, que é o vértice V4. O vértice V4 vai ser perguntado o quê? Vai perguntar se o vértice W, que agora é o V4, é não marcado. Qual que vai ser a resposta? Falso, né? Aí depois ele vai perguntar se o V4 está na pilha, verdadeiro. Vai perguntar se o V3 e o V4 são consecutivos. V3 e V4 são consecutivos na pilha, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, a gente removeu o V5 e o V2, né? V4 está exatamente abaixo. Então, é falso isso aí, né? Que eles não são não consecutivos. Então, não faz nada, só retira o V4 da pilha. Depois que ele retirar o V4 da pilha, a gente vai ver que toda a vizinhança de V3 já foi visitada. Então, a gente vai retirar o vértice V3 e vamos voltar o algoritmo aqui, ó, dessa posição onde a gente tinha parado. Dessa vizinhança de V4, falta explorar só o vértice V2. Então, a aresta de V4 para V2, perdão, não é isso não. Estou explorando o vértice W igual que V2. V2 é não marcado? Verdadeiro ou falso? Falso, está todo mundo marcado já, né? Aí ele vai para o else. Quando ele entrar no else, ele vai perguntar, o vértice W está na pilha? W agora é V2. V2 está na pilha? Sim. Aí ele vai perguntar, V e W são não consecutivos? 2 e 4 são não consecutivos? Falso. Então não faz nada, só tira o V2. Depois que ele tirou o V2, já percorreu toda a vizinhança do V4, também só vai tirar o V4 daqui, tira o V4 daqui, vai executar V2, V3. Vai perguntar o quê? Vai perguntar se V3 é não marcado? Falso, V3 já foi marcado. Então ele vai fazer o quê? Vai entrar no if, no else, perdão, né? E no else tem um if que vai perguntar, o vértice W está na pilha? V3 está na pilha? V3 nem está na pilha, então não vai fazer nada. Vai fazer o quê? Vai retirar o V3. Depois que ele retirar o V3, toda a vizinhança de V2 já foi visitada. Então, retira o vértice V2. Retira o vértice V2. Aí vai visitar o V4. V4 é não marcado? Falso. V4 não está na pilha. V5 é não marcado? Falso. V5 também não está na pilha. V6 é não marcado? Não, V6 também não está na pilha. Então, essa aqui é a nossa árvore de busca de profundidade, pessoal. Percebam uma coisa. Essa árvore de busca de profundidade, isso aqui, na verdade, é um grafo de busca de profundidade. Mas, se vocês olharem só para as arestas em vermelho, essas arestas em vermelho, elas correspondem a uma árvore de busca de profundidade. E o conjunto de arestas em vermelho, a gente chama de arestas de árvore de profundidade.
O conjunto de arestas em azul, a gente vai chamar elas de frondes, ou tem outro nome que a gente chama elas, espera aí, qual que é outro nome que a gente dá para essas arestas? Frondes ou arestas de retorno. Na verdade, o nome até mais comum da gente chamar elas é de aresta de retorno. Então, eu vou só colocar aqui, ó, aresta em vermelho é aresta de árvore. Aresta em azul, aresta de retorno. Retorno ou frondes. Ok. Tá, antes da gente construir aquilo ali, eu vou voltar para os slides um pouquinho para a gente falar um pouco mais a respeito desse algoritmo aqui. Qual que é a complexidade desse algoritmo anterior? Cada aresta VW é analisada 2 vezes, então ela é analisada em ordem de M. Para empilhar os N vértices, a gente gasta um tempo O de N. Logo, a complexidade desse algoritmo é da ordem de N mais M. O algoritmo anterior, ele divide o conjunto de arestas em 2 subconjuntos. O conjunto de aresta de árvore e o conjunto de aresta de retorno ou fronde. A árvore, T, e esse conjunto é de T aqui, recebe o nome de árvore de profundidade. E ela é uma árvore geradora do grafo G. A ordem que os vértices são inseridos ou retirados da pilha é importante para muitas aplicações. A gente denota por profundidade de entrada, o P de E de V, do vértice V, e profundidade de saída, PS de V, o número da ordem que o vértice V foi inserido e retirado da pilha. Isso é importante para muitas aplicações. Eu acho que uma delas, não tenho certeza se essa aplicação que a gente vai ver na segunda metade da aula, localização das componentes biconexas, é um exemplo. Tá, aqui fica a leitura sugerida dessa aula, que é basicamente biconectividade, que é o que a gente vai ver ali, mas vamos ver como é que funciona essa questão de achar a profundidade de entrada e profundidade de saída. Eu vou projetar do tablet de novo e a gente vai tentar calcular isso aqui para esse grafo. Tá. Vocês lembram que a gente marcou, bem aqui em cima, a ordem que os vértices foram colocados na pilha? Então, na verdade, a ordem que os vértices são colocados na pilha, eles correspondem ao quê, pessoal? Profundidade de entrada ou saída? De entrada, professor? Entrada, exatamente, que é a profundidade que eles entraram na pilha. Então, aqui, ó, tá, vamos lá. O primeiro que a gente colocou foi o vértice 1, né? Então, a profundidade de entrada do vértice 1, imagina-se que seja 1. O segundo que a gente colocou foi o V2. Tá, V2. Então, o V2 tem profundidade 2. O terceiro a ser colocado foi o vértice V4. Então, o V4 tem profundidade 3. O vértice V5 foi o quarto a ser colocado. Então, o vértice V5 tem profundidade 4. O vértice V6 foi o quinto. Então, o V6 tem profundidade 5. E o último a ser colocado na pilha foi o V3, então tem profundidade 6. Ok? O último que a gente colocou não foi esse aqui? Vocês entenderam como é que eu calculei a profundidade de entrada? Sim ou não, pessoal?
Profundidade de entrada foi o momento que ele entrou na pilha. Entendido? Professor, você pode repetir rapidinho? Eu acho que eu me perdi. Profundidade de entrada é o momento que a ordem que cada vértice entrou na pilha. Quem foi o primeiro que entrou? Não foi um? Então aqui, ó, profundidade de entrada, estou calculando isso aqui, ó, profundidade de entrada do vértice V. O V1 não foi o primeiro que entrou na pilha? Depois a gente não colocou o V2? Depois, ok, só olhando para a árvore dá para saber, ó, quem que entrou primeiro? V1, depois V2, depois V4. Porque essa árvore aqui a gente não vai construindo ela na medida que a gente vai inserindo os vértices aonde mesmo? Na pilha, né? Em seguida, na verdade, eu acho que esses V5 e V6 tinham que ser para o outro lado, né? Que a gente inseriu eles primeiro, então o V5, o V6 e o 3, tá ao contrário. O 3 tinha que ser na direita e o V5 e o V6 para a esquerda. Eu que errei isso aí, tá, pessoal? Perdão. Quem foi depois? Beleza. O terceiro foi o V4. Quem foi o quarto? O V5. Então, aqui o vértice V5 foi o quarto, né? Na profundidade de entrada dele. Quem que foi o próximo? Depois foi o V6, né? Então, o V6 foi o quinto. E o último a entrar na busca foi quem? O V3. Por isso que a profundidade do V3 é 6. Compreendeu agora? Quem foi que perguntou? Foi o Bruno ou foi o Heitor? Heitor, né? Foi eu, professor. Compreendi sim, obrigado. Valeu. Então, agora a gente já entendeu como é que é a profundidade de entrada e como é que seria a profundidade de saída, pessoal. Ih, caraca. O que vocês imaginam que seria a profundidade de saída? Quem saiu primeiro fica com a menor profundidade de saída? Na verdade, a ordem, né? A ordem que eles saíram da pilha. Tá, eu vou fazer uma pergunta mais fácil. Quem foi o último que saiu da pilha? V1. V1. Então, V1 está com a profundidade de saída 6, né? Quem foi o primeiro que saiu? Essa aqui é difícil. Nem eu lembro. O primeiro que saiu foi quem? Vocês lembram? Olhando para aqui. Foi o V3? Não, o V3 não. O primeiro que saiu, eu acho que foi o V5, né? Eu acho que foi o V5, não lembro direito, mas foi. Eu acho que foi o V5, eu também não lembro não, tinha que ter marcado. Então, era outra coisa que eu errei em não fazer. Na hora que vocês vão fazer na busca, colocando e tirando, é interessante você marcar, né? A hora que você colocou o vértice, é a hora que você retirou ele da pilha. Eu acho que foi o V5, que depois que a gente colocou o V5, ele voltou para o V6. Tá, eu não lembro não. Vou colocar aqui, se não for, depois a gente corrige. Eu acho que o primeiro foi... Peraí, no livro do Jaime tem uma colinha aqui. Deixa eu ver. O primeiro, não. O primeiro que saiu foi o V3. Tá certo isso, galera. O V3 foi o primeiro que saiu. Deixa eu ver se a de entrada tá certo. A de entrada tá certo. Não, até a de entrada tá errado. 1, 2, 4, 3, 5. Ah, mas também eu acho que a ordem que eu coloquei foi diferente da do Jaime. Sim, Vai dar igual. A gente procurou diferente. eu estava imaginando que o primeiro a sair seria a folha, então provavelmente seria o V6, se não é o V3. Vamos tentar olhar aqui para ver. Na verdade, eu não tenho certeza. Será que foi o V6 primeiro que saiu? Tá, que a gente estava explorando. Foi o aqui. 5 ou 6 que eu me lembre. Ele chama o P no V5, o P no V6 e tira o V6. Então, pelo V5, a gente chamou o V6. Então, quando a gente chamou o V6 aqui, ele veio para cá. Aí o V6 só tinha duas vizinhanças. Então, no V6, ele executou aqui e aqui, né? Depois que acabou o V6, ele voltou onde é que ele chamou o V3? No V6 que ele chamou o V3? Não, não é não. O V3 no é bem... V5. No V5? Não, mas o V5 não é vizinho de V3. Quer dizer, logo depois ele fazer a chamada do V5 ali, no V4, perdão. É verdade. Então, eu acho que primeiro saiu o V5, depois saiu o V6, né? Primeiro saiu o V5, depois saiu o V6, o V3 foi o terceiro a sair. E depois, foi quem? Aí eu não sei.
V3, aí foi o V4 e V2. Depois foi o V4 e penúltimo foi o V2 e depois o V1. Vocês compreenderam como é que eu fiz para saber isso aí? Professor, Como é eu ainda acho que é o V6 que saiu primeiro, não? Foi não. Deixa eu ver. Não, verdade. V6 foi o primeiro, né? Porque a gente, do V5, chamei o V6. Depois que chamei o V6 aqui, a gente chamou quem era o V5 e o V1. A gente terminou de explorar, tirou ele. E não é isso que está aqui, não? Ao contrário. O V6 foi o primeiro mesmo. Depois que a gente terminou de explorar o V6, a gente ainda continua explorando o V5, depois que o V6 é explorado. Aí depois que a gente explora todo mundo em V5, aí vai para o V4, que é quando o V5 teria sido terminado, né? Aí sim ele chama o V3, a gente coloca o V3 lá em cima. Aí o V3 sai, ele volta tirando o V4, V2 e V1. Professor, então faz sentido só olhar para a árvore e, tipo, se eu tivesse feito primeiro V5 e V6 para a esquerda, poderia só ter voltado, porque foi V6, V5, ao V3 na profundidade a mesma. Faz sentido você olhar para a árvore quando você está olhando profundidade de entrada. Porque a árvore é construída assim. Para saída também, V6, V5, que na verdade eu não sei se para profundidade de saída também faz sentido. Pelo jeito que está aqui fez, né? V6, V5. Aí depois foi quem? V4? V6, V5. V3 ali, na profundidade a mesma do V5. V3? Não sei, talvez. Na verdade, da saída eu nunca tinha pensado. Na entrada eu sei que sim. Tem que pensar aí. Tá? Porque na verdade o correto mesmo é você marcar aqui, né? Vai marcando os labels na hora que você entra e na hora que você sai, você faz uma anotação para você manter isso aí. Na árvore, olhando para ela, eu sei que a profundidade de entrada dá para você saber olhando para a árvore. A de saída, será que dá também? Eu não sei se dá certo isso aí. Talvez seja para essa árvore que deu certo. Tem que pensar para ver se dá. Talvez dê. Legal. Mas, de qualquer forma, deu para entender o que é essa profundidade de entrada e profundidade de saída, né, pessoal? Ficou tranquilo? Pessoal? A profundidade de entrada corresponderia a um pré-order e a de saída a um pós-order, professor? Que é o que parece. Nessa árvore, não sei se dizer isso. Porque, na verdade, o que a gente está falando não é pré-ordem e pós-ordem. O que aconteceu? A gente aplicou o algoritmo, o percurso dessa árvore aqui é equivalente ao pré-ordem. Por que esse percurso é equivalente ao pré-ordem? Porque o pré-ordem corresponde à busca em profundidade, né? Tanto é que no começo da aula a gente falou de... A gente mostrou como seria a implementação do algoritmo pré-ordem usando pilha, né? Agora a sua pergunta foi? Perdão? Se a profundidade de saída corresponderia ao pós-order. Porque esse V6 teria que estar, na verdade, do lado esquerdo, né? Deixa eu ver, mesmo se eu trocasse isso aqui, eu acho que não. Ia ser o 6, o 5, o 3, 6, 5, o 3, depois o 4. Aqui parece que deu, né? Mas não sei se te dizer se isso é verdade para qualquer gráfico. Aqui parece que deu. Pós-ordem. A de entrada vai ser o pré-ordem nessa árvore, por quê? Você olhando para... Ah, tá. Perceba. Foi o Heitor, né, que perguntou? Foi sim, professor. Por que faz sentido? Pelo menos eu vou falar da entrada, né? A entrada ser o pré-ordem. Porque, na verdade, o pré-ordem, a gente usou esse algoritmo para construir essa árvore usando a pilha, né? Então, está relacionado. E a pilha é usada para fazer o percurso em profundidade. Então, beleza. Agora, do pós-ordem, eu não sei se tem nada aqui. Cara, eu vou te falar uma coisa. Pode ter relação, porque eu lembro... Deixa eu ver aqui. Eu lembro que eu já vi um teorema que relaciona esses percursos.
pré-ordem, pós-ordem, mas eu não lembro se esse teorema tem a ver com as profundidades de entrada e de saída. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa aí depois, podem ficar à vontade. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Creio que não, professor. Não, né? Deixa eu voltar Por para os agora slides. Tá, deixa eu só voltar para os slides aqui. Legal, profundidade de entrada, de saída. Tá, então, acho que eu vou dar uma pausa aí. Vamos fazer meia horinha de intervalo, agora 3h30, 4 horas a gente retorna, pode ser? Sim, senhor. Então, legal. Vou dar um tempo, acho que eu vou sair da sala, eu vou pedir para todo mundo sair também, para eu encerrar a gravação. Aí, se vocês quiserem já entrar daqui uns 10 minutos, já vou estar... Porque se eu sair e vocês não saírem, aí dá um problema do Google Meet aí, que ele passa o domínio para outra pessoa, aí eu não consigo disponibilizar a gravação para vocês, tá? Eu vou pedir para todo mundo sair da sala, eu vou ser o último a sair e eu fecho tudo, tá? Em 10 minutos a gente volta.